A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, Deus colocou no meu coração de fazer um estudo que é relacionado com o qual a gente está estudando nos domingos, né? Na escola bíblica dominical, que é a respeito da igreja dos gentios. E assim eu vou apresentar para vocês a minha lousa. O assunto é o tabernáculo caído de Davi e a restauração das 12 tribos de Israel, tá? Que foi o que o pastor falou a respeito, né, na revistinha, né, que é o parecer de Tiago, né, juntamente com os irmãos lá naquela reunião. E ele aplicou o que? Amós 9 naquela reunião. Então ele falou a respeito do tabernáculo de Davi, ao qual o pastor leu lá para nós, né, no Amós 9. Então a gente vai estudar para entender o que é esse tabernáculo de Davi, né? Como que ele, com o apóstolo Tiago, convenceu, né? Além dele teve Pedro também que pregou ali no concílio, mas o apóstolo Tiago foi fundamental para que eles pudessem entender, né, que Deus tinha um plano de salvação para os gentios, né? Que a restauração das 12 tribos de Israel, que é a restauração do tabernáculo caído de Davi, inclui, aqui ó, coloquei aqui ó, é um plano de salvação que inclui os gentios. Qual que é o plano de salvação? A restauração das 12 tribos de Israel, incluindo os gentios. Tá ok? Então a gente vai estudar esse tema. Creio eu que talvez seja necessário até 2 vídeos, né? Porque é um estudo que leva tempo. A gente vai falar sobre muitas coisas, sobre muitos textos, né? E eu gostaria de apresentar aqui aos irmãos os personagens principais que a gente vai estar utilizando nesse vídeo e no próximo vídeo, que acho que a gente vai ter que fazer 2 vídeos, que é o rei Salomão, rei Roboão, rei Jeroboão, o rei Oséias, o profeta Aías, o profeta Oséias, o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago, que é o que iniciou, né? Que é o que despertou o interesse do assunto, né? Que o pastor pregou na EBD passada. Tá ok? Aqui, irmãos, é o meu livrinho de anotação dos textos que vai ser utilizado, tá? Então eu vou seguir os textos ali. A gente vai começar pelo Atos 15, do versículo 15 ao 17, né? O qual está na revistinha lá da Escola Bíblica Dominical. É nesse trecho que o apóstolo Tiago nos indica, ele dá um link lá, ele coloca um link lá, ó. Vai para o profeta Amós. E foi isso que o pastor fez. Ele leu o profeta Amós, que é esse link aqui que Tiago deixou aqui, ó, no capítulo 15. E a gente vai ler para recapitular, tá ok? Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. E para entender um pouco mais, irmãos, sobre esse tabernáculo de Davi, então a gente vai para o livro de Reis, tá ok? A gente vai lá no livro de Reis. A gente vai lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11, do 9 ao 13, né? Deixa eu ver aqui se eu acho que eu fui no segundo, né? Certo, do 9 a 13 aqui, ó. Vamos lá. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel,
que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então, meus queridos irmãos, aqui a gente vê que Salomão, ele pecou contra o Senhor, né? O Senhor Deus tinha aparecido para ele antes, tinha falado para ele, ó, não vai após outros deuses, não seguir o caminho de outros deuses. Né? Só que ele não guardou o mandamento do Senhor. O que ele fez? Ele teve muitas mulheres e aquelas mulheres perverteram o coração dele e ele acabou seguindo outros deuses e pecando contra o Senhor. Por isso o Senhor rasgou o reino dele, né? Então aqui a gente vai estar vendo que o tabernáculo de Davi está caindo, porque Salomão é filho do rei Davi. E o Senhor prometeu ao rei Davi que o reino dele seria para sempre. Mas aqui, o tabernáculo de Davi já está caindo. Você está entendendo? Porque Deus aqui, ele falou, vou tirar o reino, vou rasgar o teu reino, mas não nos teus dias, nos dias do teu filho. E por amor a Davi, eu vou te dar uma tribo. Né? E a gente vai dar continuidade aqui, irmãos. Agora é 1 Reis 11 ainda, do 29 ao 32, a profecia do profeta Aías. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam só os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Glória a Deus, aleluia. Então você vê que o profeta Isaías encontrou o Jeroboão, aqui ó, o rei Jeroboão no caminho, que na verdade, né, nessa época aí, ele era servo de Salomão. Tá entendendo, irmãos? Ele não era rei ali, ele era servo do rei Salomão. Então o profeta Aías, ele tinha uma roupa nova, ele catou, rasgou a roupa e dividiu em 10 pedaços. E deu para o Jeroboão e falou: ó, assim diz o Senhor, estou te entregando 10 tribos na sua mão. Estou te entregando, essas 10 tribos serão sua. Você vai ser rei sobre as 10 tribos. Que lá no futuro a gente vai ver que vai se tornar o quê? O reino do norte, chamado de a casa de Israel, né? Eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Israel, as 10 tribos do norte. Quem reina? O rei Jeroboão, descendente de Efraim, né? Da tribo de Efraim. Esse nome Efraim a gente vai estudar muito sobre ele. Ele é muito uma palavra-chave, irmãos. Mas vamos dar continuidade então ao estudo, né? Vamos pro 1 Reis 12. Do versículo 12 ao 16. Aqui, irmão, nessa parte aqui a gente vai ver na prática o que aconteceu. Aquela profecia que o Senhor, primeiramente, ele falou para o rei Salomão que ia rasgar o reino. Depois ele falou para o profeta Aías. O profeta Aías profetizou para Jeroboão que havia de se tornar o rei sobre a casa de Israel, sobre as 10 tribos do norte,
certo? Então, ali, por enquanto, está tudo na profecia. Agora a gente vai ver essa profecia se cumprindo, né, nos dias de Roboão, que é o filho de Salomão, tá ok? Então é isso que a gente vai ler agora, no capítulo 12, versículos do 12 ao 16, né, se eu não me engano, é isso, até os 16. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciões lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, né? Então você vê que o Jeroboão e as 10 tribos do norte não aceitaram aquele discurso do rei Roboão, né? Que se o pai dele castigou ele, foi dura a servidão do pai dele, então o dedo mínimo dele seria mais forte do que os lombos do pai dele, né? Indicando que se o pai dele castigou com açoite, ele castigaria o quê? Com escorpiões. Ou seja, na época dele seria pior ainda. Então a casa de Israel, as 10 tribos do norte, elas não aceitaram isso, irmãos. E a Bíblia diz aqui que isso vinha da parte do Senhor, né? E deixando bem claro que o Senhor nosso Deus, ele não faz nada por acaso, tá? Ele que deixou, essa divisão do reino dele foi a vontade de Deus, né? Não foi apenas porque houve um embate entre eles ali, mas Deus tinha um plano especial, um plano de salvação para os gentios que já na verdade não começa daí, né? A gente está falando daqui porque está falando a respeito do tabernáculo de Davi, mas esse plano de salvação que Deus tem para os gentios, ele vem já de Gênesis, né? Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive tem uma mensagem que dá para fazer uma mensagem muito especial sobre a bênção de Jacó a Efraim e a Manassés, mas isso é assunto para um próximo vídeo que a gente vai fazer, se assim Deus permitir, né, irmãos? Então você vê que aqui está falando da divisão das tribos, né? Como que ocorreu. E a gente vai ler mais um pouquinho aqui, tá? 1 Reis, no 25, 1 Reis 12, do 25 ao 30. É do 25 ao 30 mesmo. Não, 1 Reis 12, 25 ao 30. Aliás, errei, irmãos. 1 Reis 12, primeiro, do 20 ao 24. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então aqui eles fizeram o Jeroboão como rei, assim como o profeta Aías tinha profetizado. Versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Israel, de Judá e Benjamim, e ao resto do povo, dizendo:
Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como lhes ordenara. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Então você vê aqui que Deus está falando: foi eu que fiz essa obra, essa divisão das tribos, né? Foi eu que decidi quebrar o tabernáculo de Davi, derrubar o tabernáculo de Davi. Mas por que Deus quis fazer isso? Deus fez isso primeiramente pelo pecado de Salomão, né? Por ter adorado outros deuses, por ter incentivado os filhos de Israel a adorar outros deuses, né? Através das esposas deles, e do Salomão. Então você vê que Deus usou o pecado de Salomão para, através disso, fazer uma obra grandiosa entre os gentios. Um grande plano de salvação. Ô irmão, não estou entendendo ainda esse plano. Você vai entender, mas para que você venha entender, você tem que prestar atenção nesses textos que eu estou falando e nos textos que vai estar no próximo vídeo que eu vou fazer. Porque não tem como terminar esse assunto todo num vídeo só, né? É um assunto bem grande. Na verdade, o assunto vem lá dos patriarcas. Eu estou pegando do tabernáculo de Davi porque foi a lição que foi ministrada no domingo, né? Então dá para fazer vários vídeos para que a gente possa ter um entendimento completo sobre isso, tá ok, irmãos? Eu vou terminar esse vídeo aqui e vou dar continuidade em um outro vídeo, né? Para que o vídeo aqui não fique muito grande. Tá ok, irmãos? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém.